Hoje vamos falar de um dos maiores mistérios que existem. E o mais curioso é que esse mistério está com você desde o dia em que você nasceu. Na verdade, ele está aí, agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Vamos pensar por um instante. Você consegue ver as imagens, ouvir a minha voz, lembrar de momentos da sua infância, imaginar o rosto de alguém que você ama e até pensar sobre aquilo que estou dizendo agora. Mas você já parou para perguntar quem é esse você que está vivendo tudo isto? Pode parecer uma pergunta estranha, mas ela está no centro de uma das maiores discussões da filosofia e até da inteligência artificial. Porque nós sabemos que temos um cérebro, sabemos que existem neurônios, impulsos elétricos e reações químicas. Só que uma pergunta continua intrigando cientistas e filósofos. Como toda essa atividade física se transforma na experiência de ser você? E eu acredito que essa pergunta é importante por um motivo. Dependendo da resposta, muda completamente a forma como entendemos o ser humano, o mal, o livre-arbítrio, a alma e até mesmo Deus. Uma das coisas mais impressionantes sobre a consciência é que ela não apenas recebe informações, ela interpreta, organiza e dá significado ao mundo ao redor. Por exemplo, quando você olha para uma árvore, seus olhos não enxergam simplesmente a combinação de cores e formas. Seu cérebro processa informações, mas a sua consciência reconhece aquilo como uma árvore. Quando a Bíblia fala sobre o ser humano, ela apresenta algo muito diferente de apenas um organismo vivo. Em Gênesis, existe uma frase que muda completamente a forma como entendemos quem somos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa afirmação é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura, porque ela significa que o ser humano não foi criado somente para existir, mas para representar algo do próprio Criador dentro da criação. Deus é apresentado como um ser que conhece, pensa, cria, comunica, ama e estabelece relações. E o ser humano recebeu características que refletem esses aspectos de uma maneira limitada. Razão, consciência, criatividade e responsabilidade moral. Então é aqui que a consciência humana se torna algo fascinante. Um animal pode fugir de um perigo porque sente medo, mas o ser humano tem a capacidade de perguntar: por que eu sinto medo? Como devo lidar com esse medo? Esse medo está controlando minhas decisões? Nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, conseguimos avaliar pensamentos, desejos e intenções. Essa capacidade aparece várias vezes nas Escrituras, quando Davi escreve: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está demonstrando algo muito profundo. O ser humano possui uma dimensão interior. A Bíblia chama essa dimensão de coração, não apenas como órgão físico, mas como centro da personalidade humana. Mas a consciência humana vai muito mais longe. Nós entendemos que algumas coisas devem ser feitas e outras não deveriam acontecer. Para Paulo, existe uma dimensão moral dentro do ser humano que aponta para uma realidade maior. Percebe a diferença? Agora a ciência pode entrar como confirmação de uma observação. A neurociência mostra que temos a autoconsciência. A psicologia estuda a tomada de decisão, identidade e moralidade. E a filosofia debate a natureza da mente. Mas o ponto central continua sendo: por que o ser humano possui essas características? Porque fomos criados à imagem de Deus. A Bíblia descreve o ser humano como alguém capaz de fazer algo que nenhuma outra criatura da criação faz da mesma maneira: conhecer a Deus, refletir sobre si mesmo e responder moralmente ao Criador. Vamos pensar em Adão por um momento. Antes da queda, ele já possuía consciência. Ele já dava nome aos animais e cultivava o jardim, recebendo instruções de Deus e conservava diretamente com ele. Isso significa que a consciência não surgiu por causa do pecado,
mas já fazia parte do propósito original da criação. E isso muda completamente a maneira como enxergamos esse assunto, porque muitas pessoas associam a consciência apenas ao sentimento de culpa. Só que a Bíblia apresenta algo muito maior. A consciência não foi criada para acusar o ser humano, mas foi criada para permitir um relacionamento consciente entre o homem e Deus. Repare nesse detalhe. Deus criou o ser humano com a capacidade de compreender, decidir, amar e obedecer voluntariamente, e até rejeitar o próprio Criador. Sem consciência, nada disso seria possível. O ser humano seria apenas uma máquina moralmente seca e sem nenhum propósito. Além disso, não existiria a possibilidade de adoração, mas existiria apenas a possibilidade de programação. E uma das maiores diferenças que existem entre o ser humano e toda a criação é que não apenas existimos, nós sabemos que existimos, nós sabemos que vamos morrer, nós fazemos perguntas que nenhum outro ser vivo parece fazer, como quem sou eu, por que estou aqui, ou existe um propósito para a minha vida, por que o mal existe e quem é Deus. Você percebeu como essas perguntas parecem nascer naturalmente do ser humano? É como se existisse em nós uma busca constante por significado. Nós nunca nos contentamos apenas em viver, nós queremos entender por que vivemos. E isso nos leva a um detalhe fascinante em Gênesis. Quando Deus criou o homem, o texto não diz apenas que ele passou a respirar. O texto diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. A narrativa faz questão de mostrar que existe algo singular no ser humano, e somos apresentados como seres chamados a viver em comunhão com o próprio Deus. Vamos fazer algumas perguntas interessantes. Se Adão já era consciente antes de comer do fruto, então existe uma pergunta que merece nossa atenção. Afinal, o que realmente mudou depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque pensa comigo, antes da queda, Adão já conversava com Deus. Ele já compreendia ordens quando Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Para entender esse mandamento, Adão precisava possuir inteligência, linguagem, memória e capacidade de escolha. Então o fruto não deu consciência a Adão. Ele já era consciente. Também não parece que o fruto deu a ele a capacidade de distinguir o certo do errado. Afinal, como alguém poderia desobedecer a um mandamento sem antes entender que estava desobedecendo? O próprio mandamento pressupõe responsabilidade moral. Isso significa que Adão já era capaz de compreender, refletir e escolher. Em outras palavras, ele já possuía consciência. Então a pergunta continua de pé. O que mudou depois de comer o fruto? Olha que interessante. A primeira reação de Adão e Eva não foi sair comemorando porque haviam adquirido um novo conhecimento. A primeira reação foi completamente diferente. O texto diz que eles perceberam que estavam nus, sentiam vergonha e tentaram se esconder. Percebe como a consciência ganha uma dimensão completamente nova? Até aquele momento, ela estava voltada para Deus, para o propósito da criação e para o relacionamento que eles tinham com o Criador. Depois da queda, ela passa a olhar para si mesma de outra maneira. Pela primeira vez aparece a vergonha. Pela primeira vez aparece o medo e pela primeira vez o ser humano tenta esconder aquilo que fez. Mesmo quando alguém está olhando, existe algo dentro de nós que continua nos confrontando. A Bíblia chama essa dimensão de consciência. Ela funciona como uma testemunha interior. Ela acusa e defende. Ela incomoda e às vezes até nos elogia quando fazemos aquilo que sabemos ser correto. Aqui existe uma diferença que quase nunca é explicada. A consciência não é a voz de Deus. A consciência pode acertar, mas também pode falhar.
Ela pode ser sensível, mas também pode ficar endurecida. Ela precisa ser formada, corrigida e iluminada pela verdade. Pensa numa bússola. A bússola é excelente para mostrar a direção, mas se você colocar um ímã ao lado dela, a agulha começa a apontar para o lugar errado. A bússola continua funcionando. O problema é que existe algo interferindo na direção. Com a consciência acontece algo parecido. Ela continua existindo, continua apontando para questões morais, mas pode ser influenciada pelos nossos desejos, pela cultura, pelos nossos hábitos e até pelo pecado. É por isso que duas pessoas podem sentir pesos diferentes diante da mesma situação. Não porque a verdade mudou, mas porque a consciência pode estar mais sensível ou mais cauterizada. Depois de tudo isso, talvez a pergunta já não seja mais: o que é a consciência? Talvez a pergunta seja: por que Deus nos criou com ela? Se Deus não tivesse criado seres com consciência, a única possibilidade seria Deus criar seres que apenas o obedecessem, como um programa que executa comandos. Mas não foi isso que ele fez. Ele criou pessoas capazes de pensar, amar, escolher, criar e se relacionar com ele de maneira consciente. A consciência faz parte daquilo que nos torna únicos dentro da criação. Ela nos permite reconhecer a beleza, buscar a verdade, sentir peso de justiça, amar voluntariamente e até questionar nossa própria existência. Mas ao mesmo tempo, ela também nos lembra uma realidade que todos nós experimentamos. Existe uma luta dentro de nós. Nós sabemos que, muitas vezes, deveríamos agir de uma forma e acabamos agindo de outra. Sabemos que é certo, mas também fazemos aquilo que é errado. Essa tensão não é apenas psicológica. A Bíblia mostra que ela faz parte da condição humana depois da queda. A consciência continua existindo, mas agora vive em um mundo marcado pelo pecado. Ela continua apontando para o bem, mas também sente o peso das nossas escolhas. E talvez seja por isso que o Evangelho não fala apenas sobre perdão dos nossos pecados. Ele também fala sobre transformação. Deus não quer apenas declarar o ser humano inocente. Ele quer restaurar aquilo que o pecado afetou, inclusive a nossa consciência. O autor de Hebreus diz que o sangue de Cristo purifica nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso significa que a obra de Cristo alcança algo muito mais profundo do que o nosso comportamento exterior. Ele alcança o nosso interior, o lugar onde tomamos decisões, onde sentimos culpa, onde lutamos, onde refletimos e onde relacionamos com Deus. A consciência não é apenas a capacidade de perceber o mundo, mas é a capacidade de perceber a si mesmo diante de Deus. Ela nos lembra que não fomos criados apenas para existir, mas fomos criados para conhecer o nosso Criador, viver segundo a sua vontade e refletir a sua imagem no mundo. Talvez seja exatamente por isso que a consciência continua nos incomodando quando escolhemos o caminho errado. Não porque Deus queira nos destruir, mas porque Ele ainda carrega um eco do propósito para o qual fomos criados desde o princípio. E isso nos leva à última reflexão. Se a consciência é um presente de Deus, a pergunta não é apenas se você a possui. Todos nós possuímos. A verdadeira pergunta é: o que você tem feito com ela? Você tem aprendido a ouvi-la à luz da palavra de Deus ou tem silenciado sua voz cada vez mais que ela o confronta? Porque a forma como compreendemos a nossa consciência
revela muito sobre a forma como respondemos ao próprio Deus. No fim das contas, entender a consciência é muito mais do que responder uma curiosidade filosófica. A consciência nos lembra todos os dias que existe uma diferença entre simplesmente estar vivo e viver com propósito. E esse propósito só encontra sua plenitude quando voltamos para aquele que nos criou. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.